Em qual estação de rádio você está conectado, ser iluminado? Eu sou a Pri Simões, do Casal Terapeuta, e quero falar hoje com você sobre frequências vibratórias, sobre como sintonizar na frequência certa, como escolher a música certa para tocar aqui dentro da gente. Você já deve ter escutado que o universo, o mundo todo é feito de vibração. Não existe, na verdade, nada parado, tudo está em movimento. Só que a olho nu a gente não vê as partículas se movimentando. Então, precisa imaginar que existem várias ondas, vários sinais passando ao nosso entorno. Eu não acredito nisso, isso é bobeira. Talvez você devesse repensar nisso, porque se você está usando a internet do 4G no seu celular ou de um Wi-Fi, isso significa que tem ondas de vibração ao entorno para que você capte o sinal. Do mesmo jeito funciona o rádio. O rádio, a gente vai lá e sintoniza qual é a estação que a gente quer para escutar determinada música. Antigamente a gente ia lá e girava no botãozinho o rádio, né? Hoje os rádios são digitais, mas mesmo assim a gente precisa sintonizar a rádio que a gente quer escutar a música. Então, se eu gosto de um estilo musical, normalmente tem uma rádio que toca mais aquele estilo. Eu gosto de pop rock, então geralmente tem uma rádio na FM que toca mais aquele estilo do pop rock, e aí eu vou lá e sintonizo aquela frequência, aquela rádio, para que eu possa escutar aquela música que está tocando lá. Se eu gosto de músicas sertanejas, eu vou provavelmente sintonizar numa outra frequência, numa AM de repente, e sintonizar uma outra frequência. Então perceba, tudo é onda, a informação chega até nós através de ondas. Então, se a gente pudesse, ver com os nossos olhos físicos, a gente veria várias coisas passando aqui a todo momento, em cima, embaixo, de todos os lados. E aí, eu fico pensando, se a gente realmente pudesse ver com os nossos olhos físicos, quais as frequências estariam ao meu entorno? O que eu estaria atraindo? Qual frequência está vindo para mim nesse exato momento? Será que estão vindo frequências boas, frequências positivas, alegres, amorosas, confiantes? Ou será que eu estou numa frequência baixa, de tristeza, de dor, de doença? Qual frequência está aqui rodando? Será que a gente realmente teria coragem de ver essas frequências que nós estamos atraindo? Porque assim, as frequências, elas existem, tanto as boas quanto as ruins. Isso é fato. Existem tanto as frequências boas quanto as ruins. Só que eu só escuto a música no rádio que eu quero se eu for lá e sintonizar a frequência daquela rádio. Se eu não sintonizar na frequência certa, eu não vou conseguir escutar aquela música. A mesma coisa somos nós. Será que eu estou ajustando o meu controle interno aqui para poder atrair exatamente aquela frequência que eu quero? Para atrair aquelas coisas que eu quero, as pessoas que eu quero? Será que eu tô com o botãozinho aqui, meu interno, sintonizando o quê? Para aí um segundinho, fecha o olho, respira e seja sincero com você mesmo. Qual o tipo de frequência você tem sintonizado? Será que você está sintonizando a frequência que teu marido emana, que a sua mãe emana, que o vizinho emana, que os colegas de trabalho emanam? Qual frequência você tem sintonizado? Será que você está se permitindo ser sintonizado por outras pessoas? Ou será que você está conseguindo se sintonizar por vontade própria? Será que você tem noção de que você também pode estar se sintonizando numa baixa frequência? E que é uma escolha permanecer nela ou não? Porque do mesmo jeito que a rádio toca uma música e de repente eu não gosto, vou lá e mudo, assim eu também posso fazer aqui. É a mesma coisa que eu estar sentada na frente da televisão, vendo um jornal,
falando só de notícia ruim, só de desgraça e continuar assistindo ele. E achar que eu não tenho escolha. Triste, triste. Nós sempre temos escolhas, sempre temos escolhas. E cabe a nós saber o que a gente quer ou não. Muitas vezes a gente não sabe, na maioria das vezes eu tenho quase certeza que a gente não sabe de nada que a gente quer. A gente sempre se deixa ser influenciado por alguém, por uma crença, por uma criação, por um ambiente. E aí existe uma força que faz com que eu fique aqui. Tem uma expressão que o pessoal fala que eu não gosto muito de usar, mas que é assim, ó, tá na merda, mas tá quentinho. E é bem isso. Às vezes, a gente tá tão acostumado naquele ciclo de desgraça, de vitimismo, né, de dor, de sofrimento, que eu prefiro me manter ali do que fazer um esforço, um movimento contra para romper aquela barreira, que não é fácil ser iluminado, não é fácil. Eu sei que não é fácil. E que talvez não vá ser na primeira vez que tu vai romper a barreira, vai ser na segunda, na terceira, na quarta, porque depende muito de quanto tempo você ficou nesse círculo, de quanto tempo você ficou preso nessa bolinha, né? Nessa rodinha que você fica girando, girando e não sai do lugar. Precisa ter esforço, precisa ter coragem para pular da rodinha e às vezes dar uma raladinha, dar uma torcida no pé, sair meio cambaleando, mas sair, porque precisa haver uma ação para mudar a energia, a frequência com a qual eu estou sintonizada, precisa ter um movimento. Eu preciso conseguir romper essa barreira, romper o véu, rasgar o véu que está em volta da gente. E por vezes é muito desafiador fazer isso. A gente vai achar que na primeira caída, tá vendo? Ó, se eu não tivesse saído, eu não tinha me ralado. Mas se você tiver continuar ali no lugar que você tá, você não vai conseguir nada diferente. As mesmas atitudes, os mesmos resultados. Simples assim. Então, realmente, precisa ter coragem para mudar a frequência. Precisa realmente ter fé. Fé de que as coisas mudam, mas se eu me permitir mudar, se eu fizer escolhas melhores, e nem sempre a primeira escolha que tu fizer vai ser a certa ou errada, se é que isso existe de certo e de errado. Existe aquilo que cabe para você. O que cabe para o outro nem sempre vai caber para mim ou para você. Deu certo para aquela pessoa. Para a gente pode ser diferente, pode ser de outra maneira. Alguns vão ter mais facilidade de trocar essa frequência, outros mais resistência. Só que quando a gente traz isso para um nível de consciência, e que se você estiver escutando esse vídeo agora, com certeza você está nesse nível. Eu não vou dizer que as coisas viram as mil maravilhas, porque não é um mundo de Alice aqui, mas a gente consegue perceber as coisas mais rapidamente. A gente realmente consegue perceber que a frequência tá virando, que o pêndulo tá vindo, e aí eu falo, opa, aqui não, ufa, já deu, passou, vamos lá, sacode a poeira e vamos embora. Então, a gente consegue ter uma consciência para que isso mude de forma mais rápida, para que você seja mais ágil no pensamento, na técnica que você quer usar, nas pessoas, no ambiente que tu tá. Então, fica um pouco mais fácil nesse sentido, mas não de que você vai ter uma vida perfeita e maravilhosa. Pode até ter, mas que você nunca mais vai ter nenhum problema, nenhum desafio. Fique aqui que você vai ter a vida do mundo de Alice. Estaria mentindo para você, porque todos nós estamos aqui para passar por algumas dificuldades, por alguns desafios. Agora a questão é, dá para ser mais fácil? Com certeza dá. Então, conta aqui para mim qual a frequência que tu tá se encontrando agora.
qual ambiente que tu tá inserido, como tá essa frequência nesse ambiente, como tá a frequência das pessoas ao seu entorno, o que que você quer mudar, o que que eu posso te ajudar, sobre qual assunto você quer ver aqui. Você conseguiu entender que nós somos rádios e que a gente consegue sintonizar qualquer coisa? Só basta a gente ir virando o botãozinho para as frequências corretas e vai conseguir manifestar e sintonizar tudo aquilo que a gente desejar. Eu sou a Pri Simões, eu espero ter te ajudado, já fico esperando você aqui para os próximos vídeos, então se inscreve para receber sempre a notificação. E aloha!